Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um Pode Ser. Eu sou Michelle Egues. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Delma Brito e hoje nós vamos falar sobre uma verdade simples, mas poderosa. Tudo aquilo que você alimenta, cresce, seja para o bem ou seja para o mal. Pegaram aí o tema de hoje? O que você alimenta, cresce. E quando a gente fala em alimento, a gente não tá falando só de alimento que a gente vai ingerir, alimento mesmo. A gente tá falando daquelas coisas que a gente cultiva, das coisas que a gente dá força, das coisas que a gente dá foco. Então é isso que a gente quer dizer quando fala o que você alimenta, cresce. O que você está cultivando, o que você está alimentando. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Se você alimenta o medo cresce. Se você alimenta a coragem vai crescer. Se você alimenta a preguiça, você vai ficar lá deitado e ela vai te dominar. Se você alimenta a saúde, você vai ser uma pessoa saudável, né? Sua saúde vai aparecer em todos os sentidos da sua vida, não só na saúde física, mas emocional, saúde intelectual, saúde em todos os sentidos. E às vezes a gente não percebe, mas acaba alimentando justamente o que nós queremos evitar. Então, às vezes você não quer tanto uma coisa, ou você fala que você não quer algo, e aí você está fazendo o efeito contrário. Então, às vezes, vou te dar um exemplo, Delma, bem interessante, que uma vez aconteceu, de uma colega minha. Ela tinha medo de abelha. E aí ela falava que todas as vezes que ela saía, que ela ia pra algum lugar, a abelha perseguia ela. Nossa. É sério! E aí ela tinha isso, que ela, porque ela era alérgica à abelha, a abelha ia persegui-la e tal. A ponto da pessoa não sair mais para ambientes abertos. Então, sabe o lugar que ela ia? Que ela gostava de passear? No shopping. Então, a gente convidava, vamos na cachoeira, vamos na peixaria tal, vamos em tal lugar. Ah, não, mas lá tem abelha. Lá pode ter uma abelha. E aí ela não fazia os programas em família, os programas legais ao ar livre, porque ela tinha medo da abelha. E aí ela alimentava esse medo. E aí era algo que aparentemente era algo que ela queria evitar, mas não estava gerando um efeito bom para ela, aquilo ali, né? Mas acontecia isso. Você fala assim, eu não consigo tal coisa, você tá alimentando isso, eu não dou conta, isso não é pra mim, né? Que pra ela não eram os lugares suficientes pra mim, esse lugar não, o outro. Então sempre você vai estar alimentando coisas ruins, né? Você vai estar fracassando antes mesmo de tentar, antes mesmo das coisas acontecerem, você já tá sofrendo. Então, o que ela fazia é isso, ela sofria com antecedência e atraía a situação ruim. E não se permitia a viver, né, novas coisas, porque ela perdeu muitas coisas, provavelmente, sim, por conta desse medo aí. E aí, tem uma outra questão que é muito interessante quanto ao que a gente alimenta, que é justamente as palavras que nós utilizamos. Então, quando você fala sobre alguma coisa e aí você repete, eu costumo dizer também que as palavras têm poder. Então, essa é uma máxima que eu carrego aqui na minha vida, é que as palavras realmente têm poder. Então, que tipo de palavras você tem utilizado? Então, você tem alimentado a sua mentalidade, você tem alimentado coragem, ou você tem alimentado medo? Aí você alimenta a sua probabilidade de não conseguir dizendo eu não consigo, eu não posso. E aí você está alimentando o quê? Então a gente precisa pensar muito nas palavras que a gente profere, a gente precisa prestar muita atenção
a esse comando que a gente dá quando a gente fala as coisas, porque o que a gente fala, ele tem uma grande importância na realização daquilo que a gente fala. Então, você fica falando que você não consegue, ou você fica falando que a abelha te persegue, ou você fica falando que você não gosta disso, não gosta daquilo. Olha o que você está alimentando, onde você está dando foco, onde é que você está direcionando as suas palavras. Pois é, porque assim, a vida ela é como um jardim. Então, vai crescer aquilo que você regar. Então, se você rega a flor vai, né, ficar linda, maravilhosa. Se você rega o mato, ele vai ficar feio. Vai ficar lindo também o mato, mas aí você escolhe o que você quer. Flores ou mato na sua vida, né? E é isso, porque se você começa a regar só as flores, tudo muda, né? Então depende muito qual é o lado que você vai querer olhar a sua vida, como que você vai querer viver. Se é um jardim lindo, maravilhoso, de palavras boas, de alimentar a mente, né? De pensamentos bons, ou não, quero alimentar de coisas ruins. Aí a decisão é sua. E isso tem tudo a ver com o nosso lema. Vocês já sabem o nosso lema? Quem sabe o nosso lema já faz o seguinte, já desde agora. Você já sem medo, mete o dedo aí, curte já esse podcast. Curte. E aí agora você vai falar o nosso lema. Será que o pessoal lembra? Não sei. Qual que é o nosso lema? Ó, tá passando cola, Delma. A cola aqui. Então coloca aqui nos comentários o nosso lema, porque isso aqui tem tudo a ver com o que a gente sempre diz. Consciência, decisão, movimento. Você toma consciência do que você está alimentando. Ou você toma consciência do que você quer alimentar. Qual é o sentimento, qual a emoção, qual a atitude que você quer alimentar? Então você toma consciência. E aí você decide, eu vou, a partir de hoje, fazer isso. Você se programa, você se organiza. E aí, daí em diante, você entra em movimento, você parte para ação. Então, a gente segue aí no nosso lema. O que você toma consciência que precisa alimentar? Qual área da sua vida você precisa dar esse esforço? Qual área você precisa dar maior atenção, maior foco? Porque o que a gente alimenta cresce. Então, o que a gente vai alimentar? Tomando consciência. Tem que tomar consciência. Primeira coisa. Quando você alimenta a comparação e a crítica, né? Você paralisa. Aí, quando você alimenta a gratidão, o foco, né? Você deslancha. Então é o que a Michelle falou. O que você quer alimentar? Eu sei, gente, que parece chato, né? Você viver tão intencional que você vai parar para ter consciência das coisas que você vai alimentar na sua vida. Infelizmente é um pouco trabalhoso no início, porque você não tá acostumado a fazer isso ainda. Mas a partir do momento que você faz esse movimento, né, toma essa consciência para se movimentar desse jeito, começa a ser automático. Quando você vê, você vai estar fazendo isso sem nem perceber. E aí a sua vida começa a mudar e de repente você nem sabe onde foi que isso começou a acontecer, essa mudança começou a acontecer. Nós mesmos temos várias situações da nossa vida que a gente chegou em um momento em que estava tão automático que você nem sabe direito onde foi que começou. Mas pequenas decisões, pequenas consciências diariamente que vai levando a gente para um novo lugar. Então, se você quer mudar seu corpo, faça boas escolhas na sua alimentação. Se você quer mudar seus pensamentos, alimente-se de bons pensamentos. Se você quer mudar a sua vida, escolha hábitos diferentes dos que você tem tendo até hoje. Essa eu acho que é uma dica infalível pra gente começar a mudar, né? Porque a gente nunca vai parar, gente. Isso é um trabalho pra sempre. Porque se a gente alimenta, porque o corpo, ele precisa desse alimento.
mas não só desse alimento comida. Porque para você ter um bom corpo físico, você também precisa alimentar bem a sua cabeça, os seus pensamentos, como você falou. Então, você quer mudar o seu corpo? Muda seus hábitos, alimenta hábitos saudáveis. E para você conseguir isso, você precisa estar também com a mentalidade em dia, e você precisa também fazer boas escolhas, que é algo que a gente faz no nosso desafio de 21 dias. A gente trabalha também esses 3 pilares, que é mentalidade, escolhas saudáveis e atividade física. Então a gente consegue alimentar esses 3 pilares para que quem caminha com a gente tenha aí o seu êxito. Mas ainda não vou falar de desafio não, calma aí, tá? Por enquanto ainda então, o desafio é em dezembro, então, daqui a pouco a gente volta para falar do desafio. Se você alimenta ciúme, insegurança, reclamação, isso floresce, né? Ainda continuando nesse pilar da alimentação. Se você alimenta alegria, amor próprio, confiança, isso floresce. Então, a gente cresce. A gente vai crescer, qualquer uma das áreas, depende de qual a gente vai querer alimentar. Eu me lembro que, eu não sei qual situação eu ouvi uma frase que fala bem assim: você tem 2 personalidades dentro de você, então ela vai crescer a que você mais alimentar. E aqui não são personalidades, mas é um modelo de vida, né? Qual modelo você alimentar é o que você vai se transformar. E aqui hoje, essa reflexão que a gente está tendo é sobre isso, é você te levar a pensar qual é o estilo de vida que você quer ter, qual é o estilo de pensamento que você quer ter, né? Como você quer viver, passar por essa vida tão, eu acho ela tão curta, né? Então, que a gente passe de uma maneira mais adequada, mais saudável, para as pessoas que estão perto da gente, né? Sentir confortável, para você se sentir confortável nesse corpo que você vive. Eu acho que é um convite maravilhoso. Lá atrás, assim, quando eu comecei, eu não tive alguém para me falar isso. Eu tive que sair buscando várias pessoas que falassem um pouquinho de cada coisa, e eu fui juntando e entendendo como era a pessoa que eu queria construir para mim. E ainda um pouco nesse ponto específico sobre escolhas. Quando a gente toma consciência do que a gente quer, então, o que eu tenho alimentado hoje que tem me colocado no lugar que eu tô? Porque se você está insatisfeito com alguma coisa, é porque você está alimentando algo que te traz esse resultado. Então, quando você pensa, você toma consciência que você não quer mais isso, e aí você decide o que eu vou alimentar. E aí você tem que entrar em ação para realmente fazer crescer o que vai te fazer bem. Porque eu vou falar de novo aqui, você vai dizer, Michele, você todo episódio você fala isso, e eu vou falar em todos. Desculpa, gente. Mas se você quer resultados diferentes, a sua conduta ela tem que ser diferente. Não adianta a gente estar fazendo as mesmas coisas e achar que o resultado vai chegar se você não alimentar a atitude correta, se você não alimentar a decisão correta, se você não usar bem as suas palavras. Você vai ter o mesmo resultado, você vai continuar do mesmo jeito e o pior, reclamando que não consegue, mas você faz a mesma coisa. Você alimenta sentimentos ruins, você alimenta maus pensamentos, você alimenta palavras de dor, palavras de morte. E aí vai continuar. E aí, assim, hoje eu quero te convidar, né, para você pensar no seu dia. O que você está alimentando no seu dia? Está alimentando reclamação ou gratidão? Está alimentando desculpa ou você está alimentando disciplina? Está alimentando o corpo com o que destrói ou com o que constrói? Então, essas reflexões eu te convido a fazer, né, a partir do momento que você assistir isso daqui. E faça como um exercício diário.
Mas eu acho que o que eu falei foi um pouco baixo astral, né, gente? Mas é sério. Mas isso não precisa te paralisar. Você tomar consciência das coisas que você tem feito. Na verdade, isso ele precisa te dar um start para você ir daqui adiante. Se até ontem você alimentava determinados tipos de comportamento, determinados tipos de pensamento, você proferia determinadas palavras que não te conduzem ao resultado que você deseja, você diz chega, e hoje você começa uma nova conduta, você inicia hoje um novo tipo de pensamento, uma nova ação, e é isso. E sem focar também no passado. O passado, ele é uma referência. Antes eu era assim, mas agora não. Agora eu alimento o que me faz bem. Agora minhas condutas são voltadas para o resultado que eu desejo, para a vida que eu quero. Com base no que eu acabei de falar, sobre a decisão que você toma e que você vai fazer de hoje em diante, eu quero que você escreva, que você faça esse exercício. Eu estou te fazendo um convite para que você escreva, a partir de hoje, o que você vai alimentar na sua vida. Então, com base nisso que a Michelle acabou de pedir para você fazer, eu quero que você pegue o celular e escreve qual o hábito, o pensamento que você vai parar de alimentar a partir de hoje. Que isso você vai levar para os próximos dias. Vocês já viram que aqui a gente coloca uma tarefinha aí no final para os próximos dias. Porque quando a gente para escrever alguma coisa, a gente está refletindo sobre aquilo. E o mais importante de todo o processo de mudança é essa tomada de consciência. E ela pode ser iniciada a partir desse momento que você para escrever, que você para refletir sobre aquilo, que você para um pouquinho e pensa, mentaliza o que você deseja. Então isso é muito importante. Não é só uma tarefinha, um exercício. Quando você para e faz, não é para Michelle nem para Delma, é para você. É para você. E se você quer aprender, né, a alimentar saúde, disciplina e constância, quero te convidar a estar conosco no desafio de dezembro, de 21 dias, que vai estar fantástico. Nós estamos preparando um desafio maravilhoso para vocês, para você chegar em dezembro. Porque às vezes você pensa assim, já chegou dezembro, eu não vou conseguir fazer mais nada. Dá tempo, você sabia que dá tempo? Eu sempre coloco na minha vida um exemplo, que eu não sei se você já pensou sobre isso. Mas você já viu que Deus, ele muda o clima, o tempo, em um segundo? Na mesma hora que tá aquele sol aqui, ele pode passar para um tempo ameno e de repente faz frio. Isso é a demonstração de que se você quiser, se você decidir, tomar consciência e decidir, tudo você pode mudar assim, você consegue mudar. O poder de ser está em você, assim como você é a imagem e semelhança de Deus. Se ele faz isso, você também tem esse poder de fazer. Né, Mi? Sim, com certeza. Deus pode tudo e a gente também pode a partir do momento que a gente acredita. Então, esse desafio de 21 dias, no ano passado a gente teve vários relatos de pessoas que conseguiram, que pararam um pouquinho e refletiram sobre as mudanças que gostariam de fazer. E durante esses 21 dias, as pessoas elas podem exercitar isso. Sim. Durante 21 dias, você vai trabalhar a sua mentalidade, você vai pensar nas melhores escolhas, você vai cuidar do seu corpo, movimentando o seu corpo. Então, você vai ter todo esse período que você vai ter esse acompanhamento, a gente vai estar junto com você, trabalhando a sua cabecinha, trabalhando as melhores escolhas, trabalhando a sua atividade física. E medindo isso. No desafio passado a gente não tinha uma métrica, agora a gente tem. Então, porque aqui, gente, nós no desafio,
nós trabalhamos os 3 pilares. Os 3 pilares. Porém, você já sabe que quem comanda toda a sua vida e todo o seu corpo é a sua mente. E esse é um pilar muito mais difícil da gente medir. E a gente descobriu um método que nós vamos fazer essa medição durante esses 21 dias. Então vai ser muito legal, porque você vai saber de onde você saiu e como você está caminhando durante esses 21 dias e aonde você pode chegar. Isso vai ser maravilhoso, tenho certeza. E se esse episódio fez sentido pra você, eu vou te fazer um convite. Curte, comenta, compartilha e segue o nosso canal. Eu sou Michelle Egos e esse aqui foi o Pode Ser. Hoje nós falamos sobre o que você alimenta, cresce. E eu sou Delma Brito e o poder de ser começa em você. Tchau!